Olá, a gente conversa sobre imposto de renda aqui com a Juliana Fernandes, especialista no assunto e também gerente operacional do escritório de contabilidade MG Contécnica, aqui diretamente do estúdio da BMF Bovespa, na entrevista do Folha Invest. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Carol. A gente recebeu muitas perguntas sobre se certos equipamentos de auxílio, por exemplo, cadeira de rodas, etc., podem ser deduzidos do imposto de renda. Isso é possível? Então, no caso de equipamentos que sirvam para fazer correção de postura, equipamentos ortopédicos, palmilhas, andadores, cadeiras de roda, isso pode ser dedutível. Além desses, a questão de marca-passo, lentes de contato, aquelas intraoculares, isso também pode ser abatido. É importante que o contribuinte fique atento para que esses valores referentes a essa prótese, eles constem de uma conta hospitalar e que ele tenha também um laudo a respeito disso, sobre a utilização, para quem se destina, qual é o problema, que num eventual problema futuramente ele tem esses documentos em mãos. Né? Despesa médica é uma despesa assim, que o pessoal costuma usar bastante, porque é uma despesa 100% dedutível. Né? Então tem uso indiscriminado aí. De uns anos para cá, a gente está tendo o cruzamento eletrônico de dados com a DMED. A DMED é uma obrigação que os planos de saúde, clínicas médicas entregam para a Receita Federal, informando para quem foram prestados os seus serviços. Então, assim, aquela questão de você lançar despesa que não existe, hoje em dia já está ficando um pouco mais difícil, né, com esse cruzamento de dados que existe. Em relação ao exercício físico que foi prescrito pelo médico, pilates, academia, esses exercícios que não são propriamente fisioterapia em clínica de fisioterapia, isso também pode ser deduzido de que forma? Então, as despesas com academia, elas não são dedutíveis, mas aí a gente entra numa questão, por exemplo, pilates, a yoga, tem muito fisioterapeuta que trabalha com esse tipo de atividade. Então, se esse recibo for emitido por um fisioterapeuta, ele pode ser lançado na declaração. Agora, a academia em si, se o recibo for de uma academia, mesmo com prescrição médica, ele não pode ser abatido. E no caso da atividade prescrita pelo médico, com recibo de fisioterapeuta, tem que ter um laudo médico também acompanhando ou só o recibo do fisioterapeuta? Não, aí nesse caso não é necessário, porque já é um profissional da área de saúde mesmo que está emitindo esse recibo. E quais são os limites dos valores que podem ser abatidos na área de saúde? No caso de despesa médica, ele não tem limite, até por isso que o seu uso era muito indiscriminado, aí tentando pagar um pouco menos de imposto, então restituir um pouco mais. E com educação? Então, a educação, a gente tem um limite de pouco mais de R$3.000, é um limite individual, né? Então esse limite ele pode ser considerado para as despesas próprias de instrução ou despesas com os dependentes. Nesse tipo de despesa, a gente não pode considerar, nesse total que a gente vai lançar na declaração, despesas com material didático, uniforme, transporte escolar, né? Então ficar atento a essa questão para de repente não incluir valores lá que não são possíveis de dedução. E a declaração traz informação daquilo que pode ser deduzido ou não? Ele traz os códigos, né? E aí lá no ajuda, se a pessoa, né, for buscar, ela consegue um pouco mais de detalhamento. É importante, Carol, que o contribuinte, tendo dúvida sobre o que pode declarar ou uma situação que está saindo fora do comum, que ele consulte sempre um especialista para que possa lhe passar a orientação correta e evitar que ele caia na malha fina. E no caso de educação, só para a gente dar alguns exemplos, né, para os internautas, o que poderia ser abatido? Despesas com escola, mensalidade, faculdade, curso técnico, isso. No caso dependente, até 21 anos, normal, e até 24, se for universitário, pode estar abatendo também na declaração. Aula particular de filho, curso de idioma, isso também pode? Não, isso já não entraria, já é vedado a dedução.